Recentemente lancei aqui um vídeo sobre uma decisão da Justiça de Nova York que obrigava a Argentina a entregar 51% das ações da sua petroleira estatal, a YPF, para um fundo americano. Muita gente comentou sobre isso, inclusive pessoas que não assistiram o vídeo inteiro. Vamos assistir o vídeo inteiro, hein, pessoal? Mas eu percebi que o assunto não estava claro e eu resolvi ir mais a fundo e procurar mais sobre isso. Pesquisei então em mídia em inglês e em espanhol para poder ir nas fontes, na origem dessas informações e descobri muita informação interessante que completam o primeiro vídeo que está aqui do lado. Então, se vocês querem saber mais sobre que história é essa de os Estados Unidos exigirem 51% das ações da petroleira estatal argentina, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Romero Meirelles, o geomante, geógrafo e geólogo. E esse é um canal sobre notícias do mercado de óleo e gás, geologia e geopolítica do petróleo. E essa é mais uma notícia do mercado de óleo e gás. Vem comigo. Uma juíza do estado de Nova York, nos Estados Unidos, determinou que o governo argentino entregasse 51% das ações da YPF, a sua petroleira estatal, a um fundo bancário americano chamado Burford Capital Limited, sendo que os 51% que o governo argentino tem da YPF, ele adquiriu numa estatização lá em 2012. Esse 51% pertenciam à empresa petroleira espanhola Repsol. Na ocasião, o governo argentino pagou 5 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Argentino, mais juros à petroleira espanhola. Ou seja, não foi uma mera expropriação. Houve uma indenização negociada entre as partes e a Repsol acabou de acordo com os termos argentinos. Mas se a Repsol aceitou os termos, de onde vem esse processo e de onde vem esse fundo Burford? Ocorre que a Repsol havia repassado parte de suas ações a uma empresa menor, chamada Petersen Energia, em um acordo privado. Em 2008, a Petersen pegou um empréstimo de 1,02 bilhões com Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP e Itaú Europa, assim como outro empréstimo de 1,01 bilhões com a própria Repsol para adquirir cerca de 15% da YPF. Já em 2011, a Petersen pegou mais 670 milhões de dólares com Itaú, Standard Bank, Credit Suisse e o Citi, e mais uma quantidade com a própria Repsol para comprar mais 10% da YPF, chegando a uma fatia de 25% da companhia. Ocorre que os bancos colocaram uma cláusula que dizia que, em caso de inadimplência dos empréstimos, as ações iriam para a posse dos bancos. Quando o Estado argentino resolveu, então, reestatizar na forma da aquisição de 51% das ações que pertenciam à Repsol, a Petersen Energia considera que o governo argentino deveria ter feito uma oferta pública de ações para oferecer a compra da totalidade das ações, dando então a oportunidade do sócio minoritário também vender as suas ações. Dessa forma, sem a oferta pública de ações, indo e comprando direto da Repsol, o acionista minoritário se sentiu prejudicado. Porém, inclusive na época, a Petersen resolveu não levar esse litígio adiante. Apesar de ter liquidado quase na totalidade o primeiro empréstimo e mais uma parte do segundo, a Petersen faliu, abriu falência lá na Espanha, porque é uma empresa espanhola. E foi aí que surgiu o fundo Burford, que é um fundo abutre, um fundo que compra dívidas. Ele compra dívidas dos credores e depois vai, por meio da disputa judicial, tentar receber. O Burford comprou a dívida da Petersen com os bancos por 15 milhões de euros. Parece pouco, mas esses bancos já consideravam essa uma dívida perdida, diante da falência da empresa espanhola. E como o fundo Burford espera receber dinheiro devido por uma empresa falida?
Primeiro, processando o Estado argentino pela hipótese de que a Petersen devia ser indenizada pelo processo da compra das ações da YPF que pertenciam à Repsol, outra empresa espanhola. Então, esse fundo americano, que comprou uma dívida de bancos americanos e europeus com uma empresa espanhola, resolveu entrar na Justiça dos Estados Unidos, onde nada do que foi narrado até agora ocorreu, contra o governo argentino por ter comprado a parte de uma empresa argentina que pertencia a uma empresa espanhola sem ter oferecido para comprar a parte de outra empresa espanhola. A questão de fato é: por que o fundo não entrou na justiça argentina, que teria de fato a jurisprudência sobre a situação? Ou, no mínimo, por que não na justiça espanhola, de onde são as empresas credoras? A Repsol se manteve longe dessa disputa na época e se deu por satisfeita com o acordo que conseguiu chegar com o governo argentino. Talvez a Repsol tenha entendido que já era hora de sair da Argentina, que estava indo por água abaixo, e achou que podia sair com o que conseguisse levar, e levou esses títulos e se deu por satisfeita até então. Então, iniciado esse processo, a Justiça do Estado de Nova York deu ganho de causa ao grupo Burford, condenando o Estado argentino a pagar 16 bilhões de dólares, sendo 8,4 bilhões da indenização em si e o restante de juros remontando até 2012. A Justiça de Nova York ainda determinou o sequestro de 51% das ações da YPF, a estatal petrolífera da Argentina, para garantir o pagamento dessa dívida. Até o momento, gente, dessa gravação, eu não consegui encontrar qual é o percentual, a proporção de ações da YPF nas bolsas de Nova York e de Buenos Aires. Mas uma coisa é sabida: as ações podem sim ser alvo deste processo na Justiça dos Estados Unidos, na Justiça do Estado de Nova York, porque elas estão submetidas à lei de Nova York, uma vez que estão na Bolsa de Nova York. E ficamos aqui com duas grandes dúvidas. Primeiro, a Justiça de Nova York pode mandar em outros países? E quais as consequências de desobedecer à Justiça de Nova York? Segundo, Javier Milei vai entregar as ações da YPF, privatizando de graça a empresa só para agradar os americanos, só para não criar mais conflito com os americanos, sem que a Argentina receba nada por isso? Ou Milei vai apresentar resistência e, mesmo tendo interesse em privatizar a empresa, não vai entregar ela de mão beijada, não vai fazer isso porque ele quer obter um lucro, pelo menos nesse processo? Será que um fundo bancário americano vai conseguir se tornar o sócio majoritário de uma empresa petrolífera sul-americana, após ter comprado a dívida de uma empresa espanhola com bancos europeus? Uma empresa espanhola que em algum momento acreditou que tinha direito a receber uma indenização porque não houve uma oferta pública de ações quando o Estado argentino resolveu comprar as ações da Repsol, que era uma empresa espanhola, sócia majoritária da YPF no momento. E você? O que você acha? Diz aqui para mim nos comentários. O governo argentino deve entregar, deve obedecer à lei de Nova York? Ou você acha que isso é uma pouca vergonha dos americanos? Você acha que um fundo americano tem mesmo direito de adquirir as ações dessa empresa porque ele comprou uma dívida de uma empresa espanhola e essa empresa espanhola supostamente teria um direito que ela sequer levou o litígio para frente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto espinhoso, complexo. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode se interessar. Manda no WhatsApp, manda no Telegram. Manda para aquele pessoal que gosta de saber dessas polêmicas. E para todo mundo que quer saber mais notícias do mundo do petróleo e do gás natural e da energia. Vejo vocês na próxima. Submergir.